Olá, librianos! Sejam muito bem-vindos ao canal Elentia Tarô. Meu nome é Stephanie e hoje vamos tirar uma mensagem para o signo de vocês, tá bem? Mas antes de começar a tiragem, eu só gostaria de passar duas informações importantes sobre o canal. Eu tô mudando a dinâmica das tiragens, tá bem? Então antes eu postava os 12 signos, todos num dia só, e agora eu tô separando cada dia da semana com um elemento. Então, o dia de hoje é o elemento ar, Libra, Gêmeos e Aquário. E também tô mudando a dinâmica aqui da interação entre a gente, né? Antes eu postava o vídeo só da mesa com as cartas, com a tiragem ali. Mas eu senti de aparecer aqui para conversar com vocês. Então, se vocês preferem tiragem só da mesa com as cartas, né? Deixem nos comentários a opinião de vocês, por favor. E se vocês gostam dessa interação aqui que eu apareça para conversar também, deixem também nos deixem também nos comentários a opinião de vocês, tá? Isso me ajuda demais a ter uma ideia de como eu posso desenvolver melhor o canal, de como funciona, né, as nossas interações. Então, por favor, a opinião de vocês é crucial nesse momento. Caso alguém tenha interesse em consulta particular, o meu número para contato está na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá ver o que a espiritualidade fala para vocês no dia de hoje. Signo de Libra. São só duas? Oxi, gente, o louco! E a Rainha de Ouros. Energias opostas, né? Como é que pode? E embaixo do deck está... Ih, vai focar? Embaixo do deck está o Rei de Ouros. Casal, né, gente? Eu sinto aqui que é muito uma energia de alguém que precisa se soltar mais também. Não que a Rainha de Ouros seja muito assim, né? Como que fala? Eu tô tão esquecida hoje, gente, mil perdões. Mas é uma pessoa que precisa olhar para a vida, para situações de uma forma mais leve, mais genuína, entendeu? Porque assim, vamos às cartas, né? Ó, a Rainha de Ouros, por exemplo, ela tá olhando fixamente para o elemento ali, né? De ouros aqui. O pentáculo, no caso. E olha o jeito que o louco tá vivendo a vida dele, de boas, observando a vida e etc. Então aqui é muito uma energia de alguém que tá muito enraizado. Aqui no Rio Grande do Sul a gente costumava falar que a pessoa tá de viseira, né? Igual um cavalo, que só olha pra frente. Mas é essa sensação que eu tenho, sabe? Uma pessoa que tá muito, assim, presa em algo só. E que precisa, que tem a necessidade de começar a olhar para a vida, para as possibilidades de uma forma mais leve, mais natural, entendeu? Ao invés de ficar focada só nisso aqui, ficar focada como um todo. Porque o universo ele é tão extenso, o mundo é tão extenso, então a pessoa ficar focada só numa coisinha também é um problema, entendeu? Aqui também podemos falar sobre a questão da matéria, né? Rainha de Ouros é a rainha da matéria, que pode ficar muito focada no financeiro, no profissional, na estrutura, e o louco vem falando como se tivesse uma necessidade de experienciar a vida de uma forma mais solta, sabe? Sem tantas estruturas na volta. Tipo, saia das estruturas, das regras, do conceito do que deveria ser. E comece a experienciar a vida de uma forma mais, sabe? Tipo, uma aventura, né? Ah, experiências, aventura, etc. Porque se parar para analisar, meu Deus, essas duas cartas aqui, tá vindo tanta coisa. Se parar para analisar, a Rainha de Ouros é uma pessoa que gosta de estrutura. E o louco não tem estrutura nenhuma, entendeu? Ela gosta ali da matéria.
de ter uma casa, de ter, sabe, uma rotina, de ter regrinhas e etc. E o louco não, o louco é foda-se tudo. Vou pegar minha mochilinha, vou fazer aqui uma viagem, bem um mochilão, na verdade, né? Fazer um mochilão aí pelas cidades, vou conhecer a vida, vou conhecer pessoas, vou conhecer culturas. Então são energias totalmente opostas, tá bem? E aqui eu vejo como se fosse essa necessidade. Se você se sente muito presa numa determinada estrutura, essa carta do louco vem pedindo que você comece a ter mais leveza na vida, que comece a ter mais flexibilidade na sua rotina, que comece a questionar essas regras, esses dogmas, essa estrutura que você está, se isso de fato faz bem para você ou se você não está muito acomodada ali só pela questão da segurança, entende? Tudo bem a pessoa gostar de estrutura e segurança, não tem problema nenhum, não é errado. Mas no momento em que você se torna uma pessoa rígida, presa naquela caixinha ali da estrutura, isso afeta a sua vida, isso afeta até o seu jeito de ver a vida, entendeu? Seu jeito de sentir. Então, o louco pede que você tenha mais inocência em relação à vida, como se fosse uma criança experienciando, né, ao redor. Sem tanta, sem aquela pressão da estrutura, da rigidez, sabe? O que mais? Pagem de espadas. O que esse pajem tá fazendo aqui? O julgamento. Eu sinto aqui muito uma energia de alguém que precisa tomar cuidado até com os próprios pensamentos, tá bem? Tem uma energia mental aqui muito forte. E é como se, com essa carta do julgamento, a pessoa tivesse que tomar cuidado. Porque tudo que a gente pensa, né, se torna, às vezes, uma crença. Então, se você pensa muito nessa questão da estrutura que você precisa estar ali, que você precisa viver de um jeito, que você precisa ser aquela pessoa, isso volta para você, né, com essa carta do julgamento. Tudo que você emana, tanto no pensamento, no sentimento, na frequência, aquilo volta para você. Mas é que eu vejo muito como uma questão mental, tá bem? A questão de você pensando, refletindo e etc. Pode ser até que você, por exemplo, em sua essência, você seja o louco, né? Você queira ter uma vida mais leve, mais animada, mais cheia de aventura, mas aqui, né, na matéria, digamos assim, você foi ensinada que deveria viver uma estrutura, que deveria se moldar, né, a estabilidade. E aí você fica no mental, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver isso aqui é o certo e etc. Eu não posso dar uma de louca, eu não posso sair para me aventurar, por mais que talvez a sua alma queira isso. E é como se eles falassem aqui, cuida os teus pensamentos, cuida o tipo de coisa que você está alimentando dentro de si. Se você reforçar essa ideia de que você precisa ser de tal jeito, isso volta para você, isso vai ser manifestado de alguma forma, entende? O que mais? Ai, achei que tinha caído no chão. Cavaleiro de Espadas. O que mais? Signo de Libra. O 10 de paus. Ai, gente.
mais uma sessão de terapia aqui, né? Mas vamos lá. Quando você aprisiona um desejo da sua alma, um impulso que vem lá do seu espírito, você aprisiona aquilo ali, você recusa, você nega por causa de algum conceito aqui, pode ser da sociedade, pode ser da matéria, né? Ou alguma coisa que você acredita que você deveria ser. Aí você aprisiona um impulso, uma essência que vem lá da sua alma, isso se torna um peso, isso se torna um fardo, porque você não está alinhada com a sua essência. Você está alinhada com os conceitos da sociedade aqui na matéria, na Matrix, digamos assim. Você está querendo se encaixar num conceito que vai contra a sua essência. E no momento que você nega a sua própria essência, isso se torna como se fosse realmente um peso, uma exaustão, uma frustração. Você se sente como se estivesse carregando coisas a mais. Claro, você está reprimindo uma energia poderosa que existe dentro de você. Então, até fisicamente, aquilo se torna um peso e você não sabe de onde vem tanto cansaço, tanta exaustão. Lembrei agora também de uma frase. Que engraçado. Não é engraçado, na verdade. Mas já é a segunda tiragem que eu faço com alguma energia que essa frase vem na minha mente. Eu acho que há uns, sei lá, umas semanas atrás veio essa ideia também, essa frase. Que é, às vezes você tá, né, cansado não de fazer muitas coisas. Basicamente é esse conceito, tá, gente? Não é exatamente assim a frase. Mas às vezes você se sente exausto, cansado, mas não de fazer muitas coisas, mas de fazer pouco daquilo que você gosta, por exemplo. Então aqui você pode se sentir cansado, né? E quando você olha ao redor, você pensa, mas minha rotina tá de boas, eu não estou fazendo nada, eu não tenho tanto compromisso, eu não tenho tanto trabalho, eu não tenho tanta coisa para lidar. Mas aquele peso, aquela exaustão vem de uma forma que você não entende por quê. Você está fazendo muitas coisas para os outros ou para alimentar esse conceito de pessoa, de versão que você deveria ser para se encaixar na sociedade e tá fazendo pouco do que a sua alma está pedindo. Ou seja, sua alma está pedindo a energia do louco, está pedindo que você tenha experiências na sua vida de forma mais natural, mais genuína, que você comece a se entregar de forma mais inocente, com um olhar mais puro sobre a vida, entendeu? Que você saia para viajar, que faça aventuras, que faça isso, que faça aquilo, que tome um pouco de sol, que, sei lá, sabe, a sua essência, a sua alma tá pedindo coisas aqui que você está recusando porque você acredita que a energia não condiz, né, com a pessoa que você é, com a pessoa que você está tentando se encaixar aqui. Então você reprime isso e se torna um peso, se torna um fardo, porque você está recusando o que o seu espírito deseja para se tornar a persona que esperam que você seja aqui, tá bem? Papo sério. Quando eu estava embaralhando antes de começar a tiragem de vocês, essa carta caiu do nada. O Papa. Cara, o Papa é muito isso. É muito isso que eu acabei de falar. Ele é uma questão moralista. Ele é um conceito moral, né? Um conceito é uma estrutura ali, uma ideia também de politicamente correto, que veio logo embaixo da Rainha de Ouros. É como se você tentasse se encaixar num conceito em que você acredita que vai ser aceito, sabe? Que é o correto para as pessoas ao redor. E você não está indo lá no seu interior para entender o que você realmente quer, o que a sua alma quer, o que a sua essência está pedindo. Você está só aceitando que existe uma persona,
um ideal aqui de correto, que a sociedade prega, que as pessoas ao seu redor pregam, que parece o correto. E aí você quer ser aquela pessoa ali. Aquela pessoa está totalmente o contrário da sua essência. Entendeu? Tudo por uma questão, às vezes, de moralidade, realmente, sabe? O louco, ele não tem essa questão moral para ele. Não tem certo ou errado. Tudo é experiência, tudo é vontade, tudo é impulso, tudo, sabe? Tanto que ele pode ser visto como até aquelas pessoas que são inconsequentes, né? Porque só vivem a vontade delas. Elas têm um impulso e elas vão, sem pensar muito nas consequências. Já a rainha de ouros é totalmente o oposto. Ela é a rainha da estrutura. Ela não vai agir sem pensar, ela não vai, né, botar a perder tudo que ela conquistou ali, toda a estrutura segura dela, a zona de conforto. Ela não vai fazer isso. Então é muito aqui uma questão de que a sua essência é uma coisa, a ideia do que você deveria ser em sociedade é outra, e isso está em conflito interno e está se tornando um peso para você, tá bem? O que mais? Signo de Libra. Ai, são muitas cartas, gente. Pera. Vamos de novo. Signo de Libra. A roda da fortuna. Uma necessidade de mudança aqui, mudar a perspectiva. Cara, tem muito sofrimento aqui, tem muito uma questão de peso, de exaustão, de ansiedade. Tudo que a gente reprime, sejam emoções, sejam desejos, pensamentos, tudo que a gente reprime no nosso interior se manifesta de outra forma. Aí, às vezes, a coisa é desse tamanho, assim. E aí você vai lá e reprime, você nega. Ao invés de olhar para aquilo ali, aceitar, né, e compreender, significar, às vezes, você reprime, você nega, você joga para debaixo do tapete. E, de repente, aquilo ali se tornou um coisa, uma coisinha que se tornou um coisão, entendeu? Tô rindo, mas não tem graça, isso aqui é sério, tá? Isso aqui é bem sério. Aí você tá lá, vivendo a sua vida de boa, achando que aquilo sumiu, né? Aquele sentimento, aquele pensamento, aquela energia sumiu, só que volta para você bem mais intenso, bem mais forte e você não consegue ignorar aquilo ali depois, entendeu? E aí pode ter crise de ansiedade, pode ter insônia, pode ter muito conflito aqui no mental. É como se, ao reprimir a sua verdadeira essência, você começasse a ter muito conflito, crise de identidade, crise existencial. Mas eu sinto aqui como se fosse de propósito. Isso aqui é questões da espiritualidade também, entendeu? Com a roda da fortuna. São eles, né, os seus guias espirituais, a sua egrégora espiritual ali que está te orientando e te impulsionando para ter esse tipo de conflito, para começar a mudar, porque a mudança só vem através do caos, né? É impressionante. Ninguém consegue mudar quando o mar tá calmo, o sol tá brilhando e tá tudo na santa paz de Deus. Não, a pessoa só consegue mudar com tiro, porrada e bomba, né? Tiro, falei, tiro, porrada e bomba. Exatamente. É o ser humano, só consegue mudar através da dor, do sofrimento, do caos, da pressão, enfim, do conflito. Então aqui é como se a espiritualidade falasse para você, se até esse momento você não tomou atitudes para o seu próprio bem, para se conectar com a sua própria essência, para viver a sua verdade e tentou se encaixar aqui nesses conceitos que você acredita que são corretos, e podem ser corretos, mas não é para você. A sua energia é totalmente o oposto disso aqui, tá bem? E você tentar se encaixar
no molde que não é para você, tá gerando sofrimento, tá gerando exaustão, tá gerando frustração, tá gerando, às vezes, crise de ansiedade, tá gerando insônia, que às vezes você não sabe nem de onde vem, não consegue dormir, mas algo ali no interno não te deixa descansar, não te deixa fechar os olhos e ter uma boa noite de sono. Fica só ali uma movimentação de pensamento e angústia e ansiedade que você às vezes não sabe de onde vem, não tem consciência. Mas é toda essa energia que você está reprimindo, tentando ser uma pessoa que é contra a sua alma, digamos assim, o seu espírito. Mas, só mais uma, por favor. Signo de Libra. Signo de Libra. O 7 de copas. E o 3 de espadas no fundo do deck. Aqui eu vejo muito que é uma idealização de algo que você acredita que deveria ser, que você deveria conquistar, que você deveria ter de experiência na vida. E é algo ilusório, entende? Você não está agindo alinhada com a sua essência, você está agindo conforme as outras pessoas esperam de você. Eu posso dar o exemplo até de pessoas que estão em alguma religião, por exemplo. Na sua essência, você é uma pessoa X, né? Que tem certas vontades, certos sonhos, certos impulsos. Mas naquela religião específica, isso é pecado, por exemplo, né? E aí você fica se podando, reprimindo a sua essência para se encaixar naquela religião ali, com aquelas pessoas. Porque aquela religião em específico diz que o correto é ser assim, assim, assado. É ser aquele conceito ali, né? Por exemplo, você é uma pessoa que tem um impulso de viver a vida de forma espontânea, né? Você não se preocupa tanto, por exemplo, com relacionamento. Mas aí, naquele dogma ali religioso, o casamento é importante, né? Então você se encaixa naquele molde ali de que você precisa se casar, que você precisa ter uma estrutura, que você precisa isso. E isso se torna um peso para você, se torna um sofrimento, porque é uma idealização de algo que nem é o que você quer de fato, a nível mais profundo. Você acredita que precisa ser aquilo ali, que precisa ter aquilo ali, mas a nível de alma, não é o que seu espírito deseja, não é o que você realmente quer. Isso é só um exemplo, tá? Nessa questão da religião. Você pode adaptar para qualquer outra coisa na sua vida. É só pensar: o que me faz acreditar que eu preciso ser esse tipo de pessoa, né? Vou dar um exemplo muito bobinho aqui, mas, por exemplo, o louco é muito uma pessoa que pintaria o cabelo de azul, por exemplo, né? Colorido. Mas você tem esse impulso. Lá no fundo você tem, nossa, eu queria tanto pintar o cabelo, sabe? De outra cor, colorido, azul, não sei. Mas ao redor, né? As pessoas que estão ao seu redor reforçam a ideia de que você não pode fazer esse tipo de coisa. Que fazer esse tipo de coisa é insanidade, é infantilidade, enfim, problemas psicológicos, não sei. Que pintar o cabelo com essa idade que você tem agora não é uma coisa madura a se fazer, que você tem que seguir aquele padrãozinho ali que está sendo imposto, entendeu? E o que isso acontece, o que isso faz com você, né? O que acontece? Causa esse tipo de exaustão, de sofrimento, porque quando a gente está em constante luta contra a nossa verdadeira essência, a gente não tem paz, porque fica em dois mundos, né? Fica tentando se encaixar numa coisa que não é pra gente, pra ser aceito por pessoas ou pra se sentir aceito pela sociedade ou sentir que a gente tem um lugar no mundo, e o que a gente realmente quer, que fica parecendo que é errado, que fica parecendo que não vai ser aceito.
e aí fica ali reprimindo a nossa essência, sabe? E isso gera muita exaustão, gera sofrimento. Então aqui eles estão falando que todo esse desconforto que você ou tá sentindo ou vai sentir, né? Porque vai chegar num limite assim que você não vai aguentar mais. Que o sofrimento, a crise de ansiedade, pode ser até crise de pânico, aqui que você não sabe nem de onde vem. Você tá de boas e do nada começa, né, uma sensação estranha, um desconforto, uma angústia. Você não sabe o porquê que tá acontecendo. Tudo isso é um empurrão da espiritualidade, dos seus guias espirituais, da sua egrégora, né, espiritual ali, que te acompanha, que te apoia, que te auxilia, que te protege, que te cuida. Eles estão te empurrando a ter essas mudanças, entendeu? Eles estão empurrando você para o desconforto, para você entender que não dá para ficar assim, que não dá para ser assim. Que do jeito que tá, não dá para ficar, entendeu? É como se eles impulsionassem vocês a olhar mais para dentro também, a se conectar mais com a criança interior de vocês. Porque aqui é como se fosse muito um adulto rígido, preso numa estrutura, preso num conceito, em ideias e etc. Esquecendo de olhar para a criança interior, esquecendo de ver a vida com esses olhos mais inocentes também. E aqui é para tomar cuidado, tá bem? Porque o teu pensamento, ele tem muito poder. E quanto mais você reforça que você deve ser assim, que você deve ser aquela pessoa, que você deve aceitar aquilo ali, que você deve se encaixar, mais isso se manifesta de forma rápida na sua vida. É como se a energia, né, desse tipo de pensamento, desse tipo de sentimento, fosse já muito forte na sua vida, que se manifesta muito rápido. Então, quanto mais você pensa nisso, mais o seu subconsciente traz, né, para confirmações para sua vida aqui na rotina. Então, se você fica manifestando que você deve ser assim, mais pessoas vão reforçar esse conceito para você, que você deve ser daquele jeito ali, tá bem? Então é isso, librianos. Eu sei que não é fácil passar por momentos de transformação, de mudança, mas aqui é como se fosse a própria espiritualidade auxiliando vocês a ter esse impulso para mudar. Porque só assim vocês vão se conectar com a verdadeira essência do seu espírito, da sua alma também. E viver com mais leveza, com mais alegria. Ao invés de estar aqui em sofrimento, de estar tentando se encaixar num lugar que é pequeno demais para a grandeza do espírito de vocês, tá bem? Então é isso, Libra. Eu gostei muito da tiragem de vocês, viu? Eu sou libriana também, então gostei dessa energia. E vou depois refletir se eu também não estou nesse conceito aqui, tentando me encaixar em alguma coisa da sociedade que eu acho que é certo e deixando a minha criança interior de lado. Eu vou levar essa tiragem para mim também, viu? Mas enfim. Muito bom, muito bom. Se vocês gostaram da tiragem, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um comentário para mim, deixem opiniões de vocês, tá bem? Então é isso, gente. Eu sou muito, muito grata de ter vocês aqui me acompanhando, dessa troca maravilhosa que a gente está tendo aqui de energia, de conversa também. Eu sinto que eu tô conversando com vocês. Eu sinto que já somos amiguinhos. Mas é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.